Ó, ó. Beleza, moçadinha? Espero que você esteja bem, esteja estudando bastante, né? Vamos ver quando, né, voltamos ao normal. A gente tá com muita saudade de ver vocês aqui, essa sala vazia. Tá meu amigo Yuri aqui gravando, mas, né, vazia, uma sala que poderia ter 200 e tantos alunos, né? Mas na tua casa, você acordou cedo, tirou o pijama, não fique de pijama, que isso faz toda a diferença. Porque veja, você não está de férias, né? Você simplesmente, em vez de estar vindo na escola, está estudando em casa, né? Eu ainda, ontem ainda conversei com uma amiga minha, professora da Federal também, o filho dela é nosso aluno, falou que ele fica 8 a 10 horas por dia ali na frente do computador, no celular, tá? Assistindo aula, se empenhando. Espero que você também esteja com esse ritmo, né? Repito, o tempo que você estaria aqui na sala de aula, você tem que dedicar na tua casa, né? Claro que é um pouco diferente, tem as suas limitações, mas, né, como diz, é o que temos para hoje, né? Estamos fazendo o possível para você alcançar o teu sonho, de passar numa boa universidade. Certo? Moçada, última aula. Nessa aula 30 da gloriosa Química E, eu reservei um assunto que você vai achar talvez um pouco estranho. Para ser bem sincero, como sempre eu sou, você vai perceber que na aula de hoje vai ter coisa de química, claro, mas vai ter meio física, um pouquinho de geografia, bom senso, cultura geral. Sim, e por quê? Porque é um tema extremamente abrangente, extremamente cobrado, especialmente o Enem. Ano sim, ano também, cai questões sobre energia no Enem. Tá? Então, é esse o assunto que vamos falar hoje. Energia. Primeira ideia. Qualquer país, qualquer cidade, precisa de energia. Para iluminar as casas, as ruas, para ser usado nas indústrias. As indústrias sempre usam muito motores, né? Que consomem energia. Por isso que a produção de energia, especialmente de energia elétrica, você vai ver já por que a energia elétrica é a preferida, né? E, principalmente a produção de energia é uma preocupação de todos os países. Todos os países têm o seu Ministério de Energia. De onde vão ver energia? Claro que você já estudou isso em geografia, claro que você já cansou de ler notícias sobre isso nos jornais, aí na televisão. Então aqui nós vamos tentar destacar as maneiras mais tradicionais de se produzir energia. Lembrando logo de cara aquela divisão tradicional: energias renováveis e energias não renováveis. Claro, né? Claro que você já ouviu falar muito disso, já estudou, mas é importante que isso também continue claro na tua cabeça, né? Que são as duas grandes maneiras, ou seja, fonte de energia renováveis, aquela que daqui a um tempo eu posso obter nova energia. E as não renováveis, aquelas que o tempo é muito grande. Os não renováveis a gente pensa, claro, em petróleo, energia. Não esqueça, moçada, que os combustíveis estão incluídos também como fontes de energia. Vou falar deles daqui a pouquinho, viu? Mas é claro que você não pode ficar bitolado pensando só em energia elétrica, como eu falei. Não, falei elétrica porque é das mais tradicionais. Mas qualquer fonte de energia tem que ser contemplada, estudada por você. Beleza? Vamos pensar no nosso querido país, Brasil. Qual é a principal fonte de energia que nós temos aqui? Claro que você sabe, são as usinas hidrelétricas. Uma grande porcentagem da energia que chega na tua casa é para iluminar, para a geladeira, para o aquecedor, para tudo, nas indústrias, nas ruas. Uma grande porcentagem da energia elétrica fabricada no Brasil vem das hidrelétricas. Sim, então vamos pensar um pouquinho. O que é uma hidrelétrica? Como que ela funciona? Né? Então, comecemos pelaquela mais habitual no Brasil. As hidroelétricas. Por que o Brasil tem muita hidrelétrica? Porque o Brasil tem muitos rios. Você estuda isso em geografia. Nossa bacia hidrográfica é muito rica. E nós temos muitos rios de lugares altos, de planalto. Então, assim, no desenhozinho muito simples, imagina que aqui você tem um planalto e aqui você tem um rio. Então, o que os engenheiros fazem? Eles podem fazer. Constrói aqui uma barragem. Uma barragem. Para quê? Para armazenar uma grande quantidade de água. Então aqui é a represa, num lugar alto, planalto, onde tem uma grande quantidade de água. Veja, se tem uma grande quantidade de água, tem uma grande massa. Numa grande altura, portanto, se a massa de água é grande, se a altura é elevada, quer dizer que aqui vai ter uma enorme energia potencial gravitacional, claro. Mas é claro, se ali é planalto, aqui desce a serra, né? Aqui temos lugar mais baixo, por exemplo, uma planície.
o que é feito então aqui? Essa água desce. Você concorda que conforme ela vai descendo, vai diminuindo a sua altura? Vai diminuindo a sua energia potencial gravitacional? Claro. Ué, mas está sumindo a energia? Pessoal, nunca esqueça disso, tá? A energia não some. A energia se transforma em outras formas de energia, né? Tem um professor lá que já se aposentou na Federal, muito amigo meu, que ele sempre falava uma coisa que eu achava muito legal. Ele sempre falava que todo ano, na cerimônia do Oscar, lá que dão os prêmios para os melhores, né, atores e tal, quem devia ganhar o prêmio de melhor atriz todo ano devia ser a energia. Porque ela se fantasia de cinética, ela se fantasia em potencial gravitacional, você vai ver que tem outras formas de energia, pressão e outras, mas ela é sempre ela. Ela toma roupas diferentes, personagens diferentes, mas continua sendo energia. Olha que legal. Conservação de energia que a gente fala. Vamos de novo? Conforme a água vai descendo, vai diminuindo a sua altura, portanto, vai diminuindo a sua energia potencial gravitacional. E para onde está indo essa energia? A velocidade da água vai aumentando. Ou seja, ela vai transformando essa energia potencial gravitacional em energia cinética. mv² sobre 2. Então ela chega aqui embaixo com muita velocidade. E daí? Aí essa água em alta velocidade bate nas pás de uma turbina. E o que vem a ser uma turbina? Simplesmente um eixo que tem aqui como se fosse uma chapinha, assim, umas asinhas, e conforme essa água bate, esse eixo gira. Claro, imagine um eixo com umas pazinhas, a água bate e começa. Ou seja, continua sendo movimento, continua sendo energia cinética. Só que essa turbina, ela está acoplada diretamente a um gerador. Gerador. Aqui você tem que usar um pouquinho de física, que você estuda lá com o meu grande amigo Marcel, né? Lei de indução de Faraday, né? O que a gente tem aqui? Um campo magnético acoplado aqui ao eixo dessa turbina, e se ele está girando, essa variação de um fluxo magnético faz surgir uma corrente elétrica. Então, o que faz o gerador aqui? Ele transforma aquele movimento, aquela energia cinética, em energia elétrica. Energia elétrica. Portanto, essa usina, que começou com a água e terminou com energia elétrica, eu falo que ele é uma usina hidroelétrica. Vamos repetir as formas de energia envolvidas aqui? Tinha a água em grande altura, portanto, com uma grande energia potencial gravitacional. Ela foi descendo, transformou-se em energia cinética. E através da turbina, e especialmente do gerador, essa energia é transformada em energia elétrica. E agora sim. Por que o final energia elétrica? Porque ela é muito fácil de ser transportada. Imagine, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de visitar pouco tempo atrás lá em Itaipu, que é uma das maiores usinas do mundo. E aí eu vi energia, vem de lá e se distribui para uns lugares. Fio. Sim, é fácil transportar energia elétrica. E ela chega na tua casa, você liga ali o interruptor, você transforma energia elétrica em luz, energia luminosa. Tá frio, você liga o aquecedor, você transforma em energia térmica. Quer ouvir o jogo do timão? Você transforma em energia sonora. A energia elétrica é facilmente transformada em outras formas de energia práticas, úteis. Por isso que é bom que o fim seja energia elétrica, porque ela é mais fácil de ser transportada e é mais fácil de ser transformada em outras formas de energia muito práticas, muito úteis. Certo? Então, aí, essa ideia é muito resumida, evidentemente, do funcionamento de uma usina hidrelétrica. Eu quero chamar a tua atenção para um detalhe. Você percebeu? A água continuou sendo água. Ela não se transformou em outra substância. Não houve aí nenhuma reação. Não houve nenhum processo químico. Foram só processos físicos de transformação de várias formas de energia. É importante você perceber isso. Mas é claro, vamos continuar pensando em outras fontes de energia. Vamos imaginar o que acontece eventualmente aqui no nosso país, quando dá uma seca, como agora em Curitiba a gente está uma estiagem, está chovendo menos, o nível da água diminui, a produção dessa energia elétrica diminui. O que a gente faz aqui no nosso país? Coloca em ação
outras usinas, outras maneiras de ter energia que não são as hidrelétricas. Por exemplo, as termoelétricas. Termoelétrica. Vamos ver como que ela funciona. Tudo começa com o uso de um combustível, com o uso de alguma coisa que queime, né? E por quê? Né? Sempre tem por quê? Porque a combustão é sempre uma reação exotérmica. É uma reação que libera energia. Então você percebeu logo de cara que já está uma diferença em relação à anterior? Aqui eu vou fazer uma combustão, que é um processo químico, diferente lá da hidrelétrica, onde não havia nenhum processo químico. Então, vamos imaginar que aqui vai ter uma câmara de combustão. Então, aqui vai acontecer a combustão. Agora, é claro, para ter uma combustão, eu preciso ter algum combustível, tá? Claro. Então, aqui eu vou colocar alguma coisa que queime. O que pode ser? O que você tiver, pode ser petróleo, gasolina, querosene, álcool, lenha, bagaço de cana, biogás. Você reparou que a maior parte dos combustíveis são compostos orgânicos? E o que vai dar combustão completa de compostos orgânicos? Vai dar CO2 e água no estado gasoso. Então é importante você perceber que a combustão vai liberar CO2 e água. A água, tudo bem, a água não tem problema. Agora, o CO2, sim. O CO2, você está careca de saber os problemas de liberar muito CO2 para a atmosfera, efeito estufa, aquecimento global, aquelas coisas, né? Aquelas coisas, parênteses, né? Esse pessoal meio estranho que fala que a Terra é plana, meu Deus, que absurdo uma coisa dessa, né? Já não fala de aquecimento global, né? Fala que a chapa está quente, né? Claro, mas é claro que aquecimento global não é, né? Então, agora, veja, qual que é a principal característica? Que a combustão é uma reação exotérmica. Então, ela libera energia. Energia. Reparou? Quando é matéria, quando é uma coisa material, eu coloquei flecha reta. Aqui não é matéria, aqui é energia que é liberada. Aqui é CO2 que sai. Aqui é energia. E aí, se você aqui acrescentar água, ou seja, fizer essa energia térmica, aquecer a água, isso aqui vai gerar vapor. E daí? Calma. Daqui em diante, é a mesma ideia. Esse vapor bate nas pás de uma turbina, como ali, a mesma ideia. Então, faz essa turbina girar. Essa turbina está acoplada diretamente ao... Eu vou fazer para cá, moçada, para poder dar um espaço razoável aqui. Ó. Essa turbina, está, como ali, ó, está acoplada a um gerador, que aí vem a parte de eletricidade, que transforma esse movimento em energia elétrica. Então, essa turbina está acoplada, vou colocar aqui, ó, assim para não... a um gerador, que transforma, estou repetindo a ideia, essa energia em energia elétrica. Portanto, eu já vou sair da frente para você poder enxergar melhor. Portanto, essa usina que fez uma combustão, liberou calor. Vamos falar calor mais bonito? Como que é o nome bonito para chamar calor? Energia térmica. E transformou essa energia térmica em energia elétrica. Eu falo que ela é uma usina termoelétrica. Termoelétrica. Claro. Claro. E eu vou ressaltar novamente. Qual é um problema que você já sabe, mas eu preciso chamar a tua atenção, que temos aqui, que não tínhamos ali? A enorme liberação de CO2, de gás carbônico para a atmosfera, que é produto de uma combustão completa de compostos orgânicos, né? A maior parte dos combustíveis são compostos orgânicos. Mas é claro, se gerou energia. Então, é uma maneira da gente ter energia também. Agora, é muito importante que você saiba o seguinte. Vamos voltar para cá. Você estudou isso em física. Quando eu transformo, em termodinâmica, uma parte da física importantíssima, quando eu transformo uma energia em outra, eu sempre aproveito toda a energia ou eu nunca aproveito toda a energia? Resposta, é um dos princípios da termodinâmica. A gente nunca aproveita toda a energia. Um pouco sempre perde. Ou seja, a eficiência dessas transformações nunca é 100%. Nunca é 100%. Então, quer dizer, toda a energia que eu tenho aqui, eu vou conseguir aproveitar tudo aqui? Não. Em cada uma dessas transformações, a gente perde um pouquinho. Só que é importante você saber que aqui, as perdas são maiores.
Ou seja, a eficiência das transformações energéticas na termoelétrica são menores. Traduzindo, a energia elétrica obtida através de uma termoelétrica, como a eficiência é menor, como eu gasto combustível e também as transformações são menos eficientes, ela é mais cara. Por isso que é muito comum, volta e meia sai notícia, deu a bandeira vermelha esse mês, sabe por quê? Por quê? Porque começou a ser utilizada essas outras fontes de energia que são mais caras e, é claro, eles passam preço para a gente, para o consumidor, para a gente pagar essa energia que é mais cara. Mas é uma maneira de ter energia. Muitos países que não têm condições de construir elétrica, porque não tem espaço, porque não tem bacia hidrográfica rica, porque não tem condições, né, naturais, usam muito mais termoelétrica do que hidrelétricas. Você sabe disso, não é nenhuma novidade, nenhuma novidade. E eu repito, e esse combustível? Depende. Muitos lugares usam carvão. Não é o caso do Brasil, que a gente tem até umas, mas nosso carvão não é bom e é pouco. Aqui você pode usar, por exemplo, né, eu tenho um grande amigo que mora lá no interior do Pará, um lugar onde não chega, não tem energia elétrica. Como que eles conseguem um pouco de eletricidade? Não é muito, pelo menos para uma geladeira, para conservar comida, eles têm lá um gerador, que eles usam, no caso, o óleo diesel, tem lá um pequeno, né, um pouquinho mais simples que isso, é mais direto no vapor, mas que tem uma turbina e gerador. Então eles conseguem energia elétrica queimando óleo diesel. Sim, é o jeito, é lá no meio do Pará, no meio do nada, longe pra caramba. É o que eles têm para produzir energia elétrica. Claro, é mais caro, mais complicado, mas é o que temos para hoje, como a gente costuma dizer. Tá? Então é importante que você saiba também que, além desse fator ecológico, liberar CO2, que é ruim, as eficiências, principalmente a eficiência da combustão é muito ruim. Você não consegue aproveitar toda a energia que tinha aqui. Vamos voltar? Como que a gente chama mesmo a energia de uma substância química? Energia química a gente chama de entalpia. Entalpia. E o que é que a combustão faz? Tenta transformar esta entalpia em calor e transforma. Mas toda a entalpia vira energia térmica? Não. Uma parte a gente perde. Importante. Os automóveis. Caminhões, ônibus também, mas vamos pensar nos automóveis. Lá ele tem um motor de combustão. Você coloca um combustível, ele queima e o motor transforma aquela energia em movimento, transforma em energia cinética. Muito bem. Quanto que é o rendimento, vamos falar, eficiência de um motor de automóvel? Ou seja, de toda a energia que eu tinha no início, quanto que eu aproveito? Quanto que é de energia útil? Você faz ideia da eficiência de um motor de automóvel? É alguma coisa da ordem de 30%, 35%, nessa faixa. Portanto, muito baixo, muito baixo. Compare. E um motor elétrico? Você pensa na tua casa um liquidificador, uma batedeira, uma coisa assim, ou nas indústrias temos motor. Qual que é a eficiência de um motor elétrico? É claro, ele pega energia elétrica da rede, por exemplo, aqui no nosso caso da Copel, e transforma no movimento, faz um eixo girar, por exemplo, né? Transforma um movimento. Esse é um motor elétrico que faz. Qual a eficiência do motor elétrico? Muito alta. Geralmente mais que 90%, pode atingir 95%, alguma coisa. Pensa, se o motor de combustão interna tem uma eficiência de alguma coisa perto de 30%, 35%, e o motor elétrico tem uma eficiência maior que 90%, o que as indústrias usam para gerar um movimento? Motor de combustão interna ou motor elétrico? Claro, motor elétrico. Por isso que precisa de muita energia elétrica. Os maiores consumidores de energia não são as casas, não é a iluminação, são as indústrias, onde eu tenho muitos motores para fazer o que eles têm que fazer, o processo produtivo deles. Vamos então dizer novamente, de maneira resumida, quais são as formas de energia envolvidas aqui? Eu tinha energia naquelas moléculas, energia química, ou seja, entalpia. A combustão, a exotérmica, liberou calor, portanto, energia térmica, que aqueceu a água, o vapor girou a turbina, transformou em movimento, portanto, energia cinética, que aqui foi transformado em energia elétrica. Olha quantas transformações de energia. Agora, moçada, eu vou fazer o seguinte. Eu quero falar de uma outra usina, de uma outra maneira da gente ter energia, que não é nem a hidrelétrica, nem a termoelétrica, mas é muito parecida com essa, que são as usinas nucleares. Eu vou colocar aqui embaixo e você vai entender por quê. Então, vamos lembrar que a gente estudou lá na radioatividade, como que funciona uma usina nuclear, por exemplo, aqui no Brasil, Angra dos Reis. A gente pega algum elemento que possa sofrer uma fissão. Qual que é o mais usado? O urânio.
E lembro que o urânio encontrado na natureza não está suficientemente concentrado para ser usado no reator nuclear. Por isso tem todo aquele processo do enriquecimento de urânio, para que ele possa ser usado na fissão. Então vamos colocar aqui a fissão nuclear. Eu vou escrever só fissão, mas você já sabe que é nuclear, porque eu estou me referindo a uma usina nuclear. Então, o que tem que entrar aqui? Algum elemento físsil. Qual que é o mais usado? Eu vou colocar como exemplo o urânio, né? Um dos isótopos do urânio, não precisamos entrar em muitos detalhes. Agora, veja, fissão, lembra? Quebra, urânio, libera átomos menores, o mais comum que seja bário e criptônio, libera nêutrons, é uma reação em cadeia, mas principalmente libera energia. Libera muita energia. Ou seja, calor, energia térmica. Como eu tinha falado agora há pouco, essa flechinha quebrada eu quero representar energia. Aqui é massa que está entrando, urânio enriquecido. Aqui é energia liberada pela fissão. E daqui em diante, é a mesma coisa. É a mesma coisa em cima. Esse calor aquece água líquida, transforma essa água em vapor d'água, e daqui em diante é a mesma coisa. O vapor gira as pás de uma turbina, que está acoplada a um gerador, que transforma aquela energia em energia elétrica. Você entendeu porque eu coloquei esses dois tipos de usina no mesmo esqueminha? Porque eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos. O que muda? O início. Aqui é a combustão, aqui é a fissão. Mas daqui em diante, é a mesma ideia. Com algumas diferenças. Aqui libera CO2. Aqui não libera CO2. Aqui libera o que a gente chama aí do lixo atômico, né? Que às vezes o pessoal se preocupa, mas até hoje nunca houve nenhum problema, nenhum acidente com lixo atômico. Como eu sempre falo, quando a gente faz as coisas bem feitas, quando a gente faz as coisas direito, não é para dar problema. Não, desde que, claro, você não vai jogar esse lixo aí na rua, obviamente, né? Desde que você faça o devido tratamento, que você tome os devidos cuidados, não tem problema. Aqui não. Aqui o CO2 é liberado para a atmosfera, não tem muito jeito de fazer, não tem muito o que fazer com aquilo. Ou seja, me entenda bem agora o que eu vou dizer. Se eu vou comparar, em termos ambientais, uma usina termoelétrica com uma usina nuclear, aqui libera CO2, aqui não. Então, ambientalmente, quem que é pior? A termoelétrica, por causa dessa enorme liberação de gás carbônico, que aqui não acontece. Aqui não acontece. Então, perceba, então, por isso que eu coloquei as duas parecidas, o início é diferente, mas o que a combustão e a fissão têm em comum? O que elas têm iguais? Ambas são processos exotérmicos. Liberam grande quantidade de energia, calor, energia térmica, né? Então, aqui é energia térmica, então termoelétrica. Aqui é energia nuclear. Então, aqui embaixo, quais são as transformações de energia? Começou com a energia que estava armazenada no núcleo daqueles átomos, por exemplo, de urânio. Portanto, energia nuclear. A quebra daqueles núcleos, portanto, a fissão nuclear, liberou energia, portanto, energia térmica. E aqui, aqueceu a água, transformou em vapor, que girou a turbina, portanto, energia cinética, que se transformou em energia elétrica. Você percebeu que tanto aqui, como aqui, o final é energia elétrica, por causa daqueles motivos que eu já falei, né? Que energia elétrica é fácil de ser transportada e é fácil de ser transformada em outras formas de energia, portanto, muito fácil de ser utilizada. Moçada, estão claras essas ideias? Como eu falei no comecinho da aula, repare que aqui envolve física, geografia, química, obviamente, mas tudo relacionado com esse assunto importantíssimo que é energia. E para a gente concluir essas ideias, eu só quero lembrar uma coisa que eu sei que você já sabe, mas ele é tão importante que a gente precisa lembrar, que é a grande importância dos combustíveis. Combustível, sim. De maneira muito genérica. Um combustível é uma coisa que sofre combustão, portanto queimar. Pensa na gasolina, no querosene, no álcool e tal. E aí, novamente, eu reforço a ideia. Combustíveis renováveis e tem combustíveis não renováveis. Assim como tem, né, energias renováveis e energias não renováveis. Né? Aqui no caso dos combustíveis, de maneira geral, o mais comum são combustíveis orgânicos, gasolina, querosene, álcool, bagaço de cana, lenha, né, carvão.
Imagine como a combustão é completa, os produtos CO2 e água. Então imagine um combustível reagindo com o comburente, que é o oxigênio, dando como produtos CO2 e água. O que eu quero lembrar para vocês? Daquele famoso gráfico e aquele esqueminha que relaciona a energia química, ou seja, a entalpia, pelo caminho da reação. Não é bem um gráfico, isso aqui não chega a um eixo, isso aqui não é mensurável, mas é uma ideia. Vamos lá, vamos pensar. Se a função de um combustível é fornecer energia, eu vou escolher um combustível que tenha pouca energia ou muita? Muita. Ou seja, que ele tenha uma alta entalpia, uma grande entalpia. Olha os produtos. Você concorda que CO2 e água são substâncias muito estáveis? Se elas são muito estáveis, a energia delas, ou seja, a entalpia delas, é alta ou é baixa? É baixa. Então lá estava a entalpia dos reagentes. Aqui está a entalpia dos produtos. Obviamente, esse gráfico vai ter uma cara mais ou menos assim, que é a típica cara das reações exotérmicas. Claro, porque a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. E essa diferença, que você costuma chamar de ΔH, variação de entalpia, é o que também a gente chama de poder calorífico, que é justamente o calor, a energia térmica liberada quando eu queimar esse combustível. De novo, se a função de um combustível é fornecer energia, quanto mais energia ele fornecer, portanto, quanto maior for o seu poder calorífico, melhor combustível ele será, em termos de produção de energia. Claro que é o assunto que estamos abordando hoje. Claro que não temos que examinar os aspectos ecológicos, de liberação de CO2, de preço, de disponibilidade do mercado, mas em termos de energia, quanto maior o poder calorífico, quanto maior a diferença entre a entalpia dos produtos e dos reagentes, significa que mais energia esse combustível vai liberar quando ele for queimado. E qual é a grande característica de um combustível? Ele é uma fonte de energia móvel. Você não vê hidrelétricas voando por aí, espero. Você não vê uma termoelétrica, uma nuclear passeando. Não, mas você vê carros andando. O carro queima o combustível, o motor transforma em movimento, aquela entalpia é transformada em energia cinética e o carro anda. Rendimento baixo, sim, 30%, 35%, mas é prático, é fácil de usar, a gente usa. Por isso que combustível é tão importante. Por isso que todo dia saem notícias aí sobre combustíveis, preço e tal, porque é uma forma prática, móvel, de se ter energia. Certo? Antes da gente fazer um exercício que nós vamos fazer aqui, eu só quero lembrar uma coisa que eu sei que você já sabe. Atualmente, a grande pesquisa, a grande busca do mundo inteiro é por fontes de energia renováveis. Veja no Brasil como aumentou nos últimos anos os parques eólicos, o uso de energia eólica, como está aumentando, espero que aumente ainda mais, o uso de energia solar. Nós somos um país tropical, que bate muito sol, até Curitiba, que diz que não tem sol, tem, sim, sim. Então, claro, são fontes renováveis, energias limpas, que a gente chama, né? Diferente de derivados de petróleo, de carvão, de gás natural, que são fósseis, que não são renováveis. E agora, juntando com combustível, com isso que eu acabei de falar, eu quero lembrar mais uma vez a grande importância do álcool, que é um biocombustível, porque a gente produz da cana, portanto, fonte renovável. E também é bom ressaltar a ideia do biodiesel, que a gente falou outro dia na aula, né? Que são combustíveis, até certo ponto, renováveis. Portanto, essa é a grande busca. E mais uma ideia. Pessoal, eu vou dar uma informação agora que varia um pouco de fonte para fonte, não é um número assim absolutamente correto, mas a ideia é muito boa. A matriz energética do Brasil é muito renovável. Aproximadamente, eu digo isso que é muito discutível, aproximadamente de toda a energia que nós produzimos no nosso país, 49%, ou seja, praticamente metade, são de fontes renováveis. Hidrelétrica e álcool são dois grandes fatores que ajudam aí. No Brasil, 49%. E no mundo? Está aumentando, mas está da ordem de 15%. Olha que interessante. Vou repetir. Se no Brasil, aproximadamente, pessoal, repito, esses números são muito discutíveis, estão variando, mas para você ter uma ideia. Se no Brasil, de toda a energia que a gente produz, aproximadamente 49% são de fontes renováveis. E no mundo, de toda a energia que o mundo produz, apenas 15% são de fontes renováveis, você concorda que é uma grande diferença, de 15 para 49? Ou seja, a matriz energética brasileira é muito mais renovável, muito mais limpa, vamos dizer assim, do que a média mundial.
graças principalmente às hidrelétricas e, no nosso caso, o álcool, né? O Brasil tem uma grande frota de carros movidos a álcool. Infelizmente, também tem motoristas movidos a álcool, mas estou falando dos carros movidos a álcool. É importante a gente ter essas ideias. E é claro, eu repito, com o aumento de uso de energia eólica, energia solar, até a energia das marés, chamada maré motriz, é claro que a renovabilidade energética tende a aumentar. É o que a gente está vendo aí, graças a Deus, nos últimos anos acontecendo. Tá? Inclusive, lá na Federal, no grupo que a gente trabalha lá, né, chamada Escola Piloto de Engenharia Química, lá, uma das coisas que a gente estudou agora recentemente foi energias renováveis. A gente ficou um semestre inteiro só estudando como obter energias renováveis. E temos um curso sobre isso, porque é uma coisa que está sendo muito falada, portanto é bom que você tenha ideias importantes. Beleza? Moçada, vamos fazer um exercício para a gente abordar um pouco mais esse aspecto tão importante que eu insisto, especialmente o Enem gosta muito de cobrar assuntos sobre energia, né? Ou seja, literalmente a energia é um assunto quente para o Enem, tá? Então vamos pegar justamente um exercício do Enem, que aí na tua apostila é o exercício número 13. 13. Um minutinho para você ler o enunciado, ler o esqueminha, enquanto eu passo as informações aqui para o quadro, beleza? Vamos lá. Moçada, agora que você leu o enunciado, que você já percebeu do que se trata, aquele pedido tradicional, para e olha para cá. O que ele está querendo nesse exercício? Que você compare duas maneiras, ele chamou de processo 1, processo 2. Duas maneiras de sair de gás e chegar em calor. Ó, saiu de gás e chegou em calor, saiu de gás e chegou em calor. Dois processos diferentes. Portanto, transformações de energia. Nesse de cima, no P1, ele pegou o gás, aí teve a distribuição, então se espalhou, queimou uma fornalha. Então, como se fosse uma lareira. Sim, queimou aquele gás, a combustão é exotérmica, liberou energia térmica, ou seja, liberou calor. Portanto, ele aqueceu a casa dele. Segunda maneira, ele pegou gás, levou esse gás para uma usina termoelétrica. Então o gás foi o combustível que sofreu a combustão, a usina transformou aquilo em energia elétrica, então essa energia elétrica. Então ele usou aqui um aquecedor elétrico, esse que alguns de vocês têm em casa, e aqueceu a casa dele, calor. Ou seja, aqui foi de uma maneira mais direta, aqui foi de uma maneira mais indireta. E o que são esses números que eu escrevi aqui em amarelinho? A eficiência de cada um desses processos. Por exemplo, o que significa 0,95? Que de toda a energia que eu tinha aqui, eu consegui aproveitar 95%. O que significa esse 0,70 para a fornalha? Que de toda a energia que ela liberou na combustão, eu consigo aproveitar 70%. É a eficiência. Veja que nenhuma delas é 100%. É aquele princípio da termodinâmica. Quando eu transformo uma forma de energia em outra, eu nunca consigo aproveitar tudo, eu sempre perco alguma coisa. A eficiência nunca é 100%. Beleza? Claro, depois nós vamos olhar as alternativas. Mas eu vou dar uma sugestão para a gente poder comparar esses dois processos. Que é essa ideia, comparar esse processo mais direto com esse processo mais indireto. Para eu comparar, pensa comigo. Eu vou partir de quantidades de gás em cima e embaixo, quantidades diferentes ou quantidades iguais? Claro, quantidades iguais. E aqui uma sugestão.
Então eu posso pensar, eu tenho 100 quilogramas aqui, 100 quilogramas aqui, pode. Ou, uma sugestão, se a gente está preocupado com a produção de energia, vamos pensar, aquele gás, né, são substâncias químicas, por exemplo, pode ser metano, por exemplo, pode, tem uma certa entalpia. Portanto, em vez de eu pegar, por exemplo, 100 quilogramas, 100 quilogramas, vamos imaginar que aqui tem uma energia química, uma energia, vamos supor, de 100 joules, ou 100 calorias, ou qualquer coisa, não importa, desde que você pegue quantidades iguais. Por que eu sugeri 100? Porque é mais fácil fazer conta, simples assim. Então, repetindo, vamos imaginar que aqui eu tinha uma quantidade de gás correspondente a 100 joules. E aqui, para eu poder comparar, eu vou pegar quantidades iguais. Agora, olha para cá, faz comigo. Vamos entender o que significa que esse processo tem uma eficiência de 95%? Quer dizer que daqueles 100 joules, eu vou aproveitar os 100 joules? Não, eu vou aproveitar 95% de 100. Que é quanto? É 95. É isso que significa a eficiência. De toda a energia que eu tinha, quanto que eu consigo aproveitar? Então, a eficiência é a relação entre a energia útil pela energia total. Eu tinha 100, mas eu só consigo aproveitar 95. 95 em 100 dá 95%. O que significa dizer que a eficiência da fornalha é de 70%? Significa que de toda aquela energia que eu tinha, eu só consigo aproveitar 70%. Se você fizer uma continha muito rápida, quanto que é 70% de 95? Vai dar uns 64, não, dá um pouco mais, não, 66, 60, não precisa entrar com grandes detalhes, mas é só pegar 95 e multiplicar por 0,7. Eu fiz a continha, dá 66,5. O quê? Joules, né? Isso aqui é joule, ok? Beleza. Traduzindo, daqueles 100 joules que eu tinha, quanto que eu consegui aproveitar? 66,5. 66,5 em relação a 100, você concorda que isso aqui vai dar uma eficiência global, global, de 66,5%, porque de cada 100 eu aproveito 66,5. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa embaixo? Eu também parti de 100, claro, parti de quantidades iguais. Por que 100? Porque é mais fácil fazer conta. Moçada, para. O que com certeza chama a tua atenção quando você olha esses dados? A eficiência da termoelétrica é muito baixa. Repare, 40%. Ou seja, de toda a energia que eu tinha, quando eu usei numa termoelétrica ali para produzir energia elétrica, qual que é a eficiência global disso aqui? É aproximadamente 40%. Portanto, dos 100 joules, eu só vou aproveitar 40 joules. Você está percebendo que aqui a queda foi muito grande. Foi o que eu tinha falado agora há pouco. A eficiência da termoelétrica é baixa por causa da combustão. Sim, é o que a gente tem, mas não é muito alto. Beleza, vamos continuar. Se aqui era 40, aqui a eficiência é 90%, nesse processo aqui, ó, 90% de 40, 40 vezes 0,9 vai dar 36. 49, 30. Então aqui 36 joules. E se a eficiência do aquecedor elétrico é de 95%, se você calcular quanto que é 95% de 36, vai dar 34 e pouquinho, 34,2 aproximadamente, tá? Ou seja, aqui embaixo de cada 100, eu aproveito 34,2. Portanto, a eficiência global do processo P2 é de 34,2%. Pessoal, compare esse número com esse, compare esses dois. Você concorda que esse de cima é quase o dobro do de baixo? É muito maior. Portanto, onde que a eficiência, onde eu vou aproveitar melhor a energia? No processo indireto ou no processo direto? Claro que no processo direto, esse número é muito maior que esse. E quem é o grande responsável por essa eficiência ser baixa? É claro que é a termoelétrica. Você concorda que aqui a queda, a diminuição foi muito grande? Porque a eficiência dela é só de 40%. Legal? Então, a comparação é sempre uma boa maneira de você fazer esse tipo de exercício. E aí, se você analisar as alternativas, você vai ver que logo de cara, ele fala ali, né? Na comparação das eficiências em termos globais, entre esses dois processos, direto e indireto, verifica-se que a menor eficiência de P2 deve-se, sobretudo, ao baixo rendimento da termoelétrica. Ou seja, logo de cara na letra A, você percebe que diz o que a gente acabou de observar quando fizemos esse exercício.
Certo? Então, esse exercício é muito interessante, não só fala de coisas práticas, mas para você entender melhor o que são essas transformações de energia. O que significa essas eficiências de cada um dos processos? E de que como, no processo global, você tem que levar em conta todas as etapas envolvidas naquele processo. Tá bom? Então, com isso, com esse assunto dessa nossa última aula 30, repito, né? É um assunto um pouco diferente, não é aquele que você está acostumado a ver na química, mas é claro que envolve química. A gente falou lá no começo do ano de radioatividade, você já ouviu falar em geografia dessas usinas, você estudou em física um pouco esse processo, a gente teve várias aulas sobre combustíveis. Qual foi a ideia de hoje? Juntar, reunir esses vários aspectos, essas várias ideias, para que você tenha uma visão, né, mais abrangente de um assunto tão importante, tão prático, que é a energia. Certo? Moçadinha, o fato de estarmos na última aula não quer dizer que acabou tudo, claro que não, né? E teremos até as provas revisões, as revisões são sempre muito eficientes, são aquelas oportunidades de você parar, olhar coisa que você já viu, né? Revisão, ver de novo, e isso faz toda a diferença. Portanto, chegar no final, é claro que é bom, chegar na última aula é bom, mas não significa que as coisas acabaram, né? Temos ainda muito chão, temos ainda uma grande montanha que eu espero que você chegue lá no topo dela. Belezinha? É isso que a gente deseja, que você se cuide, que você esteja bem e continue muito empenhado, muito para frente. Que, se Deus quiser, a gente chega lá. Certo? Fica com Deus, grande abraço, até a próxima. Tchau.